E começando aqui o nosso momento de exposição da palavra, reflexão aí na palavra. Hoje a gente está retornando com a nossa série do Evangelho de João. O tema dessa série é Evangelho em Carne. Quando a gente estava pensando sobre isso lá no início, nos primeiros dias de local em Curitiba, eu estava pensando muito sobre como que o Verbo encarnado se apresentou para o ser humano e nos apresentou agora uma condição e uma responsabilidade, que é o quê? Esse Evangelho, que é a notícia do Verbo que se fez carne, nos leva a uma responsabilidade de encarnarmos o Evangelho. Então é muito legal quando a gente fala assim, Jesus, Deus se encarnou. Fantástico isso. Deus poderia ficar lá no trono, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, mas ele decidiu se encarnar, tomar forma de homem. A gente acha essa história fantástica, é fantástico, mas ela nos ensina que tudo isso é o assunto do Evangelho e que o Evangelho não é uma teoria, certo? O Evangelho não é a história de um livro. Harry Potter, seja lá o que for. Tem as histórias. Os livros têm as suas histórias. E você não precisa encarnar a história dos livros. Você vai andar com uma capa aí, igual o Senhor dos Anéis, no meio da rua? Vai encarnar a realidade daquilo ali? Tem um maluco, né? Mas você precisa disso? Você se sente, poxa, quando eu leio isso, eu sou tomado pela realidade que eu preciso agora encarnar essa história. Não, mas o Evangelho é outra coisa. Então, Evangelho em carne, que é o tema da nossa série em João, não é simplesmente o Verbo de Deus, desde antes da fundação do mundo era o Verbo de Deus, se encarnou. Mas ele nos apresentou uma realidade e uma responsabilidade. O Evangelho gera para nós não informações, mas responsabilidades. Entendeu? Eu sou informado de que o Evangelho é isso, de que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo outro. Não. O Evangelho não pode ser apenas uma mensagem, uma história que nos traz informações, mas que nos traz responsabilidades. E essas responsabilidades, elas têm direção. É encarnar o Evangelho para que o outro perceba toda essa realidade. Né? Por isso que a gente não vive para nós, a gente vive para o outro. A gente considera o outro superior. É por isso que tudo que nós fazemos tem uma direção. O louvor que a gente canta, eu gosto muito de pensar o seguinte: o momento do culto é muito interessante, o louvor, não é? Está todo mundo conectado com Deus. Mas a gente precisa conectar com Deus no irmão. É muito legal quando a gente fecha o olho. Mas é muito mais legal quando a gente está com o olho aberto, mas o nosso coração está tão conectado a Deus que eu estou com um interesse tão grande em viver aquele momento com o meu irmão. Sabe por quê? Porque lá fora na vida eu vou precisar cultuar com ele também. Porque a igreja, ela, em nenhum momento da vida, a igreja ela vai trazer uma característica individual. Individual, jamais. Jamais. Ela sempre vai trazer o conceito do coletivo. Sempre. Então, tudo que a gente vive aqui como experiência, ela nos forma. A experiência do culto forma o nosso coração, forma a nossa vida para que a gente viva no mesmo modelo. Lá fora a gente vive o mesmo modelo do culto. Eu preciso do irmão para viver. Eu cultuo a Deus, eu adoro a Deus com o irmão. Eu oferto no culto com o irmão, no irmão, para o irmão. Entendeu? Então, tudo isso é o significado de encarnar o Evangelho. Tudo isso é o significado da gente entender que o Evangelho é uma notícia que traz transformação. Porque senão Jesus foi para a cruz só para tentar ver se dava certo. Eu vou lá, se não rolar eu penso num plano B. O Evangelho não traz opção de plano B. Cara, tudo na vida a gente se sente em paz
e mais tranquilos quando a gente pensa em ter uma segunda opção. É ou não é? A pior coisa que tem é quando você se vê sem opção. Ou sem uma segunda opção, ou um plano B. Ah, não deu certo. E agora? Agora ferrou. Agora, mano, não sei, eu não pensei, não planejei, nada, não tem outra opção. Mas o Evangelho é tão fantástico que ele não nos dá opção. A gente não precisa de opções. Ah, mas e se não der certo a cruz? E aí, vamos fazer o quê? O Evangelho não traz isso. É preciso a gente encarnar isso. Poxa, o fulano, não, será que ele nunca vai melhorar? Mano, e aí? Jesus morreu. Deu certo ou não deu? Não é nós que vai... Não sou eu que vou transformar o cara. Não sou eu. Eu poderia não estar aqui, você poderia não estar aqui. Nenhum de nós poderia estar aqui. Tanto de merda que a gente já fez na vida aí, cara, a gente poderia não estar aqui, de fato. E fazendo o que a gente faz, crendo no que a gente crê. A gente poderia muito bem. Mas isso significa que não é a nossa capacidade, mas é o Evangelho. E agora a gente entende esse Evangelho e a gente encarna o Evangelho. E o texto que a gente vai ler hoje é um texto incrível, é um dos melhores assim, de todo esse capítulo. Né? A parte final aqui do texto, a gente vai ler do João capítulo 6, a gente vai ler do 60 até o 71. E aí hoje a gente finaliza aí o nosso capítulo 6 do Evangelho de João. João 6, do 60 ao 71, certo? O texto ele diz o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela preciosidade da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, porque nós temos acesso a ela, Pai. Nós não fomos privados, Pai, de conhecer a Tua palavra, Pai. De ter nas nossas mãos, de ter nas nossas casas, de poder andar na rua, Pai, com ela. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela transforma, Pai, a nossa vida, Pai. Ela não é apenas um livro, Pai, onde a gente lê histórias, Pai. Histórias que às vezes não fazem nem sentido para o que a gente está vivendo agora, mas que se entendermos, Pai, tudo aquilo que o Senhor está revelando aqui, nós vamos ser impactados, Pai, poderosamente por cada palavra, por cada linha desse livro, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que o Senhor nos instrua, Pai, de acordo com a Tua verdade. No nome de Jesus. Amém. Então a gente está terminando aqui hoje o capítulo 6. A gente leu aí a última porção, aí, o último bloco, né, do capítulo 6. E a gente vê que no versículo 60, que foi o primeiro versículo que a gente leu, o capítulo
6, ele está chegando agora no clímax do desenvolvimento aí do discurso de Jesus, né? A gente viu o capítulo 6 todo nos últimos sermões dessa série, né, no Evangelho de João, e a gente viu que no início do capítulo Jesus ele multiplicou os pães e os peixes, né? Depois Jesus ele andou sobre o mar, depois Jesus ele atraiu a atenção da multidão porque ele queria falar alguma coisa. Então a gente viu Jesus multiplicando pães e peixes, né? E ele não fez isso simplesmente para mostrar o seu poder. Depois Jesus, e primeiro, no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus está com a multidão e com os discípulos. Depois Jesus aprofunda a revelação, porque quando ele anda sobre o mar, ele está em contato somente com os discípulos. A multidão não viu aquilo. Mas a questão maior que Jesus apresenta para a multidão é a multiplicação dos pães e dos peixes. E tudo aquilo, o elemento do pão é muito significativo no texto bíblico. Porque Jesus ele quer chamar a atenção da multidão para ele falar algo. Né? Então ele multiplica os pães, os peixes, depois ele anda sobre o mar, se revela particularmente para os discípulos, né? Que inclusive fraquejaram em reconhecer, acharam que era um fantasma que estava andando, eles se assombraram, né? No sentido negativo dessa palavra, quando viram Jesus andando, porque eles achavam que era um fantasma. Ou seja, eles não conheciam a grandiosidade da revelação de Jesus como sendo Deus, né? E aí Jesus ele atrai a atenção da multidão porque ele quer discursar, porque ele quer falar algo que traz vida, algo que são palavras de vida eterna. E aí Jesus ele disse, basicamente em todo o discurso dele, ele disse 3 coisas que deixou muitos dos seus discípulos ali desconfortáveis, meio que sem entender bem o que Jesus estava falando. Primeiro ele disse que ele é o pão da vida. Né? Jesus acabou de multiplicar pães e peixes, agora ele está dizendo para a multidão, para o grupo maior de discípulos e para os 12, né? Você vê que o negócio é a multidão, grupo maior de discípulos e os 12, meio que um funil aí o negócio. Agora ele está dizendo para todos esses que ele é o pão da vida. Primeira coisa que ele fala. A segunda coisa que ele fala dentro desse discurso é que ninguém pode ir até ele se o Pai não levar. Então ele é o pão, ninguém pode ir até o pão se o Pai não levar. E aí depois ele ainda deixa o povo ainda mais doido, principalmente a gente vai ver que há uma bagunça na cabeça do judeu de entender o que Jesus está querendo dizer. Por último, ele diz que a carne dele era a verdadeira comida. Então imagina a cabeça do judeu que é sistemático. O judeu que está pensando assim, pô, esse cara está dizendo que é um pedaço de pão. E esse pedaço de pão é o pão da vida. Não, e agora ele está dizendo que a carne dele é a verdadeira comida. Que loucura é essa? É quase um crime que Jesus está cometendo aqui, dentro da cultura judaica. Isso não faz sentido nenhum. E aquela multidão toda ali é judeu. O grupo maior de discípulos são judeus. Os 12 são judeus. Então, é como se Jesus estivesse falando algo, é como se Jesus estivesse falando grego para os judeus. Entendeu? Não faz sentido o que Jesus está falando para eles. Então a gente vê que essas 3 coisas que Jesus está falando, que é o pão da vida, que ninguém pode ir até ele se o Pai não levar, e que a carne dele é a verdadeira comida, são 3 coisas que deixaram o povo ali meio desconfiado. E acharam esse discurso difícil. O que o texto começa dizendo? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. E olha o que eles falam aqui. Ó. Quem pode suportá-lo?
esse discurso é muito duro. Quem é capaz de entender esse discurso e falar, nossa, como isso é legal, como isso é maravilhoso. Esse discurso é muito duro e é difícil de compreensão, não tem quem possa compreender esse discurso aí de Jesus, né? Então, dentre esses discípulos aí que estavam acompanhando ali Jesus, muitos consideraram essas palavras duras e questionaram isso. Quem pode suportar? De tão duro que é. E aí o versículo 61 apresenta que a primeira das 3 vezes que Jesus expressa um conhecimento sobrenatural. Até agora Jesus está conversando de boa. Jesus está comunicando. Jesus, até agora, ele não demonstrou um conhecimento sobrenatural. Só que nesse texto que a gente leu aqui, por 3 vezes, Jesus faz afirmações que expressam que ele tem um conhecimento sobrenatural. É como se há 3 momentos nesse texto aqui que dá um despertar ali diferente do que está acontecendo ali, né? O texto fala, Jesus sabendo por si mesmo, né? O versículo 61, mas Jesus sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse. Então, Jesus não falou isso porque ele ouviu os discípulos questionando. Ele falou isso porque ele sabia que algo estava intrigando os discípulos. Mesmo que ele não tivesse, antes dos discípulos questionarem que o discurso que Jesus estava falando era duro, e que quem poderia suportá-lo, Jesus já sabia por si mesmo que eles iriam questionar. Jesus já sabia que existia uma dureza no coração naquele povo para entender o que Jesus estava falando ali. E aí, olha que interessante, Jesus fala, isso escandaliza vocês? O fato de que eu falei que eu sou o pão da vida, que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer, e que a minha carne é a verdadeira comida. Isso escandaliza vocês? É sério que isso escandaliza vocês? E quando a gente vê tudo isso daqui, a gente vê que o discurso de Jesus, ele é na verdade uma apresentação para o destino de Jesus. Jesus, ele está, a gente crê na Bíblia como uma revelação progressiva. E quando a gente chega no ministério público de Jesus, Jesus ele tem zelo pela sua revelação. Lembra quando quando Jesus pregava na beira do mar? Por que dentro do barco? Tipo assim, imagina a multidão ali, pô, Jesus está meio famosinho, né? Por que não fica aqui no meio da galera? Fica dentro do mar, dentro do barco ali? Poxa, por que não chega mais perto da gente? Cara, se Jesus chega perto das pessoas, quem toca em Jesus, se está doente, é curado. Então, tipo assim, acabou o mistério. É Deus. Então, Jesus ele tem zelo pelo processo da sua revelação como Messias. Então, ele fala assim, vai, mas não diz para ninguém, não. A primeira vez que Jesus, no seu ministério público, fez algo por alguém e que ele não pediu para aquela pessoa se calar, e pelo contrário falou, vai e fala, olha a mentalidade missional de Jesus. Jesus foi o momento que Jesus esteve pela primeira vez em território não judaico. Pela primeira vez que ele esteve em terras gentílicas. Lembra lá da legião? Depois, quando Jesus expulsou a legião, o cara, eu quero ir contigo. Não, vai não. Você vai ficar aí. E agora você vai falar. Por quê? O ministério público de Jesus tem ênfase para o povo judeu. Cara, Jesus ele apresentou o caminho da missão. Entendeu? Jesus ele apresentou o caminho. Jesus só pregou para judeu praticamente. Ele não pregou na Europa igual Paulo, igual os apóstolos. Ele não chegou a territórios longínquos. Ele ficou ali, na Judéia, na Galileia. Entendeu? Ele não foi. E quando ele foi, ele apresentou a ênfase do seu ministério na pregação,
que é uma mentalidade missional. Então, Jesus está se apresentando como Messias, mas a revelação dele é progressiva. Ele está indo, ele está falando. Né? Ele não chegou no primeiro dia na frente, né? João veio abrir o caminho, aí ele chegou, opa gente, vem cá, deixa eu falar um negócio. Eu sou o Messias. Eu vou morrer e tal, vou sofrer perseguição, vão me bater, vão me matar, no terceiro dia vou ressuscitar e tudo, mas não. Ele tem um progresso. Ele vai devagarinho. Então aqui o que a gente está vendo? Jesus, esse discurso de Jesus, do capítulo 6, Jesus está apresentando o seu destino, que é a cruz. Ele está apontando que ele vai para a cruz. Né? E ele está apontando que esse destino é, na verdade, um maravilhoso benefício para aqueles que vão com ele para a cruz. Cara, é muito interessante porque Paulo vai falar: fomos crucificados com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Então, a gente não foi literalmente com Cristo para a cruz. Mas se nós fomos salvos por Ele, nós participamos da cruz dele. Então, o maior benefício da nossa vida não é simplesmente ter sido salvo, mas é ter sido participante do sofrimento de Cristo. De participar daquilo que Cristo sofreu, para que a partir dali nós tivéssemos salvação. Então, o caminho que Jesus está apresentando aqui é um destino de cruz, mas é um maravilhoso benefício para todos aqueles que irão com Ele para esse destino, né? E que estão indo com Ele para esse destino porque estão sendo levados pelo Pai. Não é que simplesmente foi. Imagina aí, quem não é levado pelo Pai não vai para a cruz. Quem não é levado pelo Pai não vai para a cruz. Quem não é convencido pelo Pai não vai para a cruz. Quem não é convencido pelo Espírito Santo de Deus sobre o pecado não reconhece a cruz. A cruz é uma loucura. É uma loucura. Então Jesus fala: isso escandaliza vocês? Vocês estão escandalizados com o que eu falei. Simplesmente por causa disso vocês estão escandalizados. Vocês estão escandalizados com isso. Imagina se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Se vocês estão escandalizados com o que eu falei, imagina se vocês souberem para onde eu vou. É escândalo para vocês o que eu estou falando. Imagina se vocês souberem que o que eu estou falando está apresentando o lugar para onde eu vou. O destino para onde eu vou. Jesus está falando da cruz. Né? Desde antes da fundação do mundo, aquele que é o verbo de Deus. Jesus sempre foi o verbo de Deus. Sempre. Ele encarna, mas ele sempre foi o verbo de Deus. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro imolado de Deus. Antes da fundação do mundo. Por isso que ele fala: que acontecerá então se virem o Filho do Homem, ele falando dele mesmo, subir. A gente pensa que ele está falando do céu. Não, ele está falando da cruz. Subir para o lugar onde ele primeiro estava. Ou seja, onde desde sempre ele estava. Ou seja, aquele que é o Cordeiro imolado de Deus, antes da fundação do mundo, a cruz não é algo plano B. Entendeu? Adão errou, vixe, eu não tenho que pensar. Trindade, chega aí. Vamos aqui resolver um B.O. Vamos ter que criar um negócio. Ah, eu acho que é uma cruz. Não. Antes da fundação do mundo existia a cruz. O plano da cruz estava lá. Onde primeiro ele estava. Então, se vocês são escandalizados com a mensagem, imagina o que vocês vão pensar quando eu mostrar o que essa mensagem está querendo dizer. Para onde essa mensagem está levando? Vocês estão preocupados, sabe com o quê? Com o que é material, com o que é fútil, com o que é nada. Porque vocês não querem entender, porque vocês não compreendem, porque o coração de vocês é duro. E aí ele fala:
O Espírito é o que vivifica. O Espírito de Deus, com E maiúsculo. Toda vez que está no texto bíblico com E maiúsculo é porque é o Espírito de Deus. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Então vocês vão se escandalizar porque aparentemente a carne vai estar sofrendo. Vocês vão se escandalizar porque a carne vai ter um fim na mentalidade deles. Vocês vão ver na cruz e vão pensar, pronto, agora é o fim. Por quê? Porque a gente olha para a carne. Por isso que a gente tem problema, o cristão, o ser humano tem problema com a morte. Porque para ele, a vida é a carne, é a matéria. Mesmo que a gente saiba que o ser humano não é só matéria. Mas é o que mais se importa, parece que é a matéria. Morreu, pronto, acabou a vida. Por quê? Porque a matéria se foi. Então, o que Jesus está dizendo? A carne para nada aproveita. Então, as palavras de Jesus aqui tem como endereço o quê? O interior das pessoas. A profundeza do ser das pessoas. Para quê? Para apresentar um sentido real do que é vida. Jesus está querendo falar de coisa profunda. Jesus não está querendo gastar saliva ali para falar coisa que não tenha fundamentação, que não dê sentido pleno para a vida das pessoas. E aí no versículo 64, Jesus ele expressa pela segunda vez o seu conhecimento sobrenatural. Das 3 vezes, aqui pela segunda vez, Jesus ele apresenta o seu conhecimento sobrenatural. O que ele fala? Mas há descrentes entre vocês. Tipo assim, Jesus está vendo um monte de gente ali. E ele está falando assim, tem descrente aqui. Será que Jesus ficou olhando assim, aquele cara aí tem perfil de crente, a roupinha dele, olha o tamanho da túnica dele ali, ó, a túnica mais comprida, então o cara é mais crente. Aquele ali tá com a túnica mais aparecendo ali, o tornozelo, aquela mulher, ali não é meio crente não. Como será que Jesus... Isso demonstra o conhecimento sobrenatural de Jesus. Porque Jesus ele não está olhando a aparência das pessoas para tentar descobrir quem é crente e quem não é. Entendeu? Não é isso. Isso demonstra o conhecimento sobrenatural de Jesus. Isso está no versículo 64. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. Então é o conhecimento sobrenatural de Jesus. Na multidão tem discípulos, mas também tem gente que está procurando um hype. Entendeu? Tem os discípulos ali, mas tem gente ali simplesmente pela vibe. É o que está rolando, tá todo mundo aqui. Então é alguma coisa legal que está rolando aí. A multidão, tem muita gente aqui. Não tem gente que é assim? E o que está rolando ali? Sei não, eu vou lá. Tem um monte de gente, deve estar acontecendo alguma coisa. Mas não tem um interesse profundo naquilo. Então na multidão aqui tem discípulo, mas também tem gente que está ali pela vibe, tem gente ali que está procurando o hype. Só que Jesus, ele está dizendo que ele sabe que entre essa multidão tem descrentes. Ou seja, Jesus sabe que ali tem discípulos e ali tem descrente que está pelo hype. Jesus ele sabe disso, né? E aí o versículo 65 fala, e prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Ou seja, cara, entre a multidão pode ter discípulo e gente que está pelo hype. Só vai vir até mim quem o Pai trouxer. Não adianta vir pela onda. Não adianta. Não tem porquê. Porque o discípulo, o verdadeiro discípulo, ele é trazido pelo Pai. Mas aquele que está... olha a diferença disso. O discípulo, ele é levado pelo Pai. Mas o que não é discípulo, o que está ali pelo hype, ele foi sozinho. Então se ele vai sozinho, ele volta sozinho também.
Então, tipo assim, ele fica até onde ele quiser. Percebe que isso se aplica tão bem para a nossa era, para a nossa época? O verdadeiro discípulo, ele vai vir e ele vai vir porque ele foi trazido pelo Pai. Então não tem essa, na hora que eu quiser eu vou embora. Na hora que eu quiser eu abro mão disso tudo aqui, negócio de cristianismo, vou embora. Não. Mas aquele que está pela onda, ele vê o sol, ele não foi trazido pelo Pai. Então se ele vê o sol, ele vai embora o sol também. E ele vai na hora que ele quiser. Então esse que veio pelo hype, ele vai olhar para o discurso e falar, esse discurso é muito duro, então como ninguém me trouxe, tchau, vou embora. Não tem porque eu ficar. Mas o verdadeiro discípulo, ele olha para o discurso e ele vê que é duro, ele pode até reconhecer que é duro, mas ele pensa assim, poxa, eu preciso disso. Não tem como fugir disso daqui. Não tem como. A dureza do Evangelho é o que gera transformação na vida do ser humano. Por isso que, é coach, não sei o que, meu irmão. Mas tá cheio de gente lá, o pastor é o coach. Multidão, hype. Multidão. Foi porque quis, vai embora também quando quiser. Foi sozinho, porque é atrativo, porque o discurso não é duro, porque as pessoas conseguem receber esse discurso, diferente do que os discípulos estão dizendo aqui. Que duro discurso. Quem é que pode suportar esse discurso? Então, um discurso que não é duro é suportável. É suportável, massageia, me mostra um caminho de perfeição. O Evangelho não nos mostra um caminho de perfeição. O Evangelho nos mostra um caminho de cruz. O Evangelho nos mostra o caminho da cruz. E é interessante porque o caminho da cruz, tem uma cruz no caminho. Não é só eu vou até a cruz. Eu vou até a cruz com a cruz. Pela cruz. Então o Evangelho não vai mostrar para nós uma realidade de perfeição. Vai mostrar para nós uma realidade de cruz. Uma realidade de sofrimento. Uma realidade onde o discurso não é aquilo que eu queria ouvir, mas é aquilo que eu preciso ouvir. Entendeu? O que não é discípulo, o que não foi levado pelo Espírito, pelo Pai, vai embora na hora que quiser. Quando o discurso ficar duro, vai embora. E aí o versículo 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, o discurso que já estava duro no início, porque o capítulo, o bloco aqui, começa os caras dizendo que o discurso estava duro. Só que até agora ninguém tinha ido embora. Então, aparentemente, o discurso estava ficando ainda mais duro. Estava ficando ainda mais difícil. Só que, a gente está falando aqui, o texto fala, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então a gente está falando aqui do grupo maior de discípulos. O que foi que a gente falou? Tinha multidão, tinha um grupo maior de discípulos e tinha os 12, que eram os discípulos. Então muitos dos discípulos, dos seus discípulos, o texto fala, está falando desse grupo maior de discípulos. E é interessante a gente pensar sobre esse grupo maior de discípulos, porque tem muita gente que acha que é discípulo. Tem muita gente que faz parte da massa e que acha que é discípulo. Às vezes tem até uma convicção assim, eu sou discípulo. Mas não é. Mas no final vai descobrir que foi sozinho. E que vai embora sozinho na hora que quiser. É tanto que muitos dos seus discípulos o abandonaram. E já não andavam com ele. Então é tipo assim, não simplesmente abandonou. Não andava mais com ele.
esse discurso eu não compro. Se eu não compro, eu não ando com quem discursa isso, porque senão eu vou ser taxado com quem tem esse discurso. Entendeu? Então muitos desses discípulos, fugiram. Os que não foi o pai que trouxe, foram embora. E aí agora, Jesus pega e se dirige aos 12. Primeiro a multidão, ao grupo maior de discípulos depois, e agora ele se dirige aos 12. Aqueles que ele escolheu para serem os seus apóstolos. Aqueles que não foi escolhido a dedo. Agora é nós dois. Aqueles que não foram escolhidos a dedo. Né? Agora Jesus se dirige para eles, para os 12. E aí Jesus fala o seguinte: será que vocês também não querem ir? Será que vocês também não querem aproveitar que o resto, que o grande grupo dos discípulos foram? Por que vocês não pegam aí, o caminhão aí, o caminho aí, o carro andando e vão também? Será que vocês não querem isso? E aí o versículo 68. Simão Pedro tomou a palavra e falou ali representando os 12. Isso daqui é muito lindo, o que ele fala. Senhor, para quem nós iremos? Isso aqui tem a ver com o que a gente estava falando no início. Não existe opção. O Evangelho, diferentemente das esferas da nossa vida, não nos dá outra opção. E glória a Deus por isso. Então, olha o entendimento de Pedro aqui. Senhor, para quem nós iremos? Nós não temos outra opção. Não existe outra opção. A gente vai para quem? A gente vai recorrer a quem? Aonde que a gente vai encontrar palavra mansa que nos dê vida eterna? Onde a gente vai encontrar algo diferente disso aqui e que possa nos dar o que isso aqui está nos prometendo? Isso aqui pode ser duro para a gente. Pode ser duro porque talvez a gente ainda vai discernir o que você está falando. Mas é muito melhor nós ficarmos com isso que é dureza talvez, mas que a gente vai discernir isso passo a passo, mas entender no final que isso daqui é o que nos dá a vida eterna, do que a gente recorrer a uma outra pessoa, a um outro mestre, a um rabino aí qualquer, que esteja por aí falando algum discurso interessante e que sejam palavras mansas, mas que não nos dê o que essas palavras duras estão nos prometendo, que é a vida eterna. Então, não tem nada melhor do que você estar em um beco sem saída, só você e Jesus. Em qualquer esfera da vida isso é desesperador. Imagine ficar em um beco sem saída com uma outra pessoa que você está falando uma coisa dura. Com você mesmo. Você sabe que ela vai ganhar. Entendeu? Então não existe nada melhor do que você estar num beco sem saída, só você e Jesus. Por quê? Porque você não tem escolha. Cara, não tem nada melhor do que você saber que você não tem escolha. Ah, mas isso me oprime. Olha como o evangelho é contracultural. Sempre, sempre. Você não tem escolha, se torna algo legal, bom, necessário, precioso para a nossa vida. Você saber que você não tem escolha. Então isso é a melhor coisa que tem aqui. Então a gente vai ver aqui a diferença do discípulo para aqueles que estão perdidos na multidão. Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. O discípulo, ele está reconhecendo, ele está dizendo que ele crê e conhece que aquele que está ali é o Senhor, é o Santo de Deus. Então, o discípulo, mesmo que as coisas não pareçam ser tão claras, ele não coloca como opção duvidar. Entendeu? O discípulo tem isso.
É igual quando a gente estava no curso de membro. Trindade. Todo mundo entende? Não. Mas é isso. Eu não tenho como duvidar. Para mim é muito mais louco duvidar do que não ter total compreensão e crer ainda assim. Você acha que os discípulos estão dizendo assim, não, Jesus, legal, a gente entendeu tudo e a gente tem crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, ok? Não. Eles estão cheios de dúvidas. Eles estão cheios de... Poxa, a gente não... Pera, a gente tá pegando ainda aqui. É duro, o discurso é duro. Tem muita gente que não suporta. A gente está pegando aqui. Não tem para quem recorrermos. Não tem para outro lugar, outra pessoa, para que a gente possa recorrer, que tenha palavras que sejam mansas, mas que nos dê vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, olha a diferença do discípulo para a multidão. Para o discípulo, mesmo que as coisas não estejam claras, ele não coloca como opção duvidar. Você entende tudo do Evangelho? Não. Então duvida. Não tem como. Não tenho essa opção. Você compreende tudo da Bíblia? Não. Então questiona a Bíblia. Duvida dela. Não tem como. Aquele que é trazido pelo Pai. Ele, mano, isso aqui, ó, eu vou entender um dia. Nem que seja lá, de frente com o rei. Mas vou entender um dia. Isso não pode me fazer duvidar jamais. Agora, a multidão é diferente. A multidão, ela acha o evangelho duro demais. Ela acha que a mensagem do evangelho é tão dura que ela precisa sair e procurar em outro lugar algo mais... possa digerir melhor. Entendeu? Então, para a multidão, aí Jesus fala assim, não quer ir não? Opa, espera aí. Vou também. Não vou ficar aqui ouvindo esse discurso duro. Por quê? Porque o evangelho, que é duro para a multidão, não é algo para se mastigar, se compreender, digerir legal. Então, eu vou procurar um lugar que o cara falar algo que eu consiga digerir melhor. Entendeu? O discípulo verdadeiro, ele não foge da dureza do evangelho. A multidão nem reconhece a dureza como evangelho. Teve uma vez, lá em Fortaleza, que tinha uma pessoa que começou a ir no culto, viu a galera meio tatuada, aí, opa, galera tatuada, começou a ir no culto, viu a galera meio underground, opa, aqui mesmo, isso mesmo. Passou 2 meses indo, chegou pra mim e falou assim, é porque o Jesus que vocês pregam aqui é muito duro, então eu vou procurar um outro lugar. A gente falou, amém. Vá. Você veio sozinha. Você veio sozinha. Entendeu? Por quê? Porque precisa encontrar, não sabe lidar com a dureza do evangelho e precisa de algo que consiga descer ali, digerir, né? Fazer uma boa... Entendeu? É isso a diferença do discípulo para a multidão. E aí o versículo 70, Jesus pela 3ª vez apresenta o seu conhecimento sobrenatural. O que ele fala? Não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Ele falando para os discípulos, os 12. Mas um de vocês é um diabo. Mesmo assim. Jesus não para de ser duro. Jesus não vai... Porque qual que é o natural? Tá duro, as pessoas estão indo, então vai amolecer aqui para ver se retorna, ou pelo menos os que ficaram não vão também. Então agora digamos que Jesus está com os 12. Digamos que agora Jesus está só com os 12. Multidão, grupo maior de discípulos, acharam o discurso duro e foram embora. Jesus está com os 12. Jesus poderia falar, gente, peraí, agora eu vou ser mais, vou mudar aqui meu jeito, me perdoem. Não, ele fala, eu escolhi vocês 12, mas vou dizer um negócio. Entre vocês tem um que é um diabo. Que é um diabo. E ele estava se referindo a quê? A Judas. Que haveria de traí-lo. E aí o texto se encerra nisso daqui. E aí algo para a gente aplicar
pensando em toda a estrutura desse texto, tudo que a gente leu, tudo que a gente comentou, o desenvolvimento disso aqui, queria que a gente pudesse aplicar isso aqui para a prática, né? E a primeira coisa que a gente pode pegar desse texto como aplicação é que o Evangelho ele não é uma mensagem apenas para a vida nessa terra. Certo? O Evangelho não é uma mensagem para que você viva bem aqui nessa terra. Para que nos faça sentido aqui. Se o Evangelho fosse uma mensagem só para essa terra, só para essa vida terrena, ela seria uma mensagem mais fácil de digerir. Né? Poxa, eu vou fazer um negócio mais fácil aqui. Mas o Evangelho não é só para isso aqui. O Evangelho é a palavra encarnada, é a verdade de Deus revelada na pessoa de Cristo que faz com que um verdadeiro discípulo chegue para o Mestre diante da dureza desse discurso e fale: para onde, para quem nós iremos? Senhor. Eu fico tentando pensar qual foi o sentimento que tomou Pedro no momento que ele falou isso. Será que foi um sentimento assim: não vou, não tenho para onde ir, de tipo, tô meio que sem opção? Ou será que foi um sentimento de alegria, assim, de amor, de compreensão, de certeza de que, Senhor, para quem nós iremos? Para quem? Para quem nós iremos? Qual será que foi o sentimento ali? Porque Pedro, ele fala para Jesus que só ele tem as palavras de vida eterna. Então, esse discurso que parece duro é uma palavra que não é só para essa vida terrena. É uma palavra para a vida eterna. É uma palavra que dá acesso à vida eterna. Por isso que o Evangelho é duro. Porque ele é a mensagem para a vida eterna. Se fosse uma mensagem para essa vida, só aqui na Terra, ele era fácil. Era fácil de entender, era fácil de viver. Era fácil de viver. Faz sentido alguém pregar um evangelho que na prática o cara consegue cumprir direitinho? Não precisa de nada. Faz sentido? Por que a gente não consegue obedecer? Por que a gente não consegue viver o evangelho de fato? Sendo que o cara vai no púlpito, prega pra mim toda uma facilidade do evangelho. Por quê? Porque aquilo não é evangelho. Aqui que está sendo pregado não é evangelho. Não precisa nem a gente buscar sistemática, vamos fazer teologia. Não, na prática. A gente já sabe, não consegue. A gente não consegue, porque o evangelho é duro. Só que o evangelho é aquilo que nos dá acesso à vida eterna. A mensagem de dureza é a mensagem que nos dá acesso à vida eterna. Então a gente não tem opção. E nós nem queremos ter opção. Eu não quero ter opção. Eu quero estar no beco sem saída, eu e Jesus. Amém. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero não ter opção. Então a primeira aplicação é isso. O Evangelho não é uma mensagem apenas para a vida nessa terra. Se fosse, seria uma mensagem fácil da gente digerir. Né? Segunda aplicação. Um verdadeiro discípulo de Jesus não considera o Evangelho como mais uma opção. Quando nós chegamos a Cristo, o Evangelho para nós não é mais uma opção. É o que nós temos. É a opção. Não tem nada fora disso. Então, um verdadeiro discípulo, ele não considera o Evangelho, vou ver se dá certo. Se não der, eu vou pro outro ali. Se não der no outro, eu vou aí. Não. Por isso que o Evangelho é verdadeiro e é real. Entendeu? Você vai chegar em outros ambientes, não, você pode ir aqui, ali, todos os caminhos levam ao inferno. Inferno.
e não a Deus. Entendeu? Por isso que nós cremos na mensagem do Evangelho. Porque é uma mensagem dura, que não nos dá outras opções e que não nos dá consciência de que não ter outras opções é algo ruim. Mas é que a melhor coisa do mundo é não ter opção. É estar de frente para o Evangelho pensando, não tenho outra opção. Uou, glória a Deus, é a melhor coisa que tem na vida. Não tem nada melhor que isso aqui. Entendeu? Amém. Então, sem o Evangelho, a gente não tem para onde ir. Glória a Deus. Glória a Deus que sem o Evangelho a gente não tem para onde ir. Glória a Deus que com o Evangelho a gente está num beco sem saída com Jesus. E que a gente não precisa mais de nada. Que a gente possa de verdade, gente, encarnar isso aqui. Encarnar. Ah, legal. Pedro, ó, representou os 12. E aí? E os outros 12? Eu fico pensando, será que Pedro representou os 12 no real sentido da palavra? Será que era unânime? Será que o que Pedro falou depois da galera é isso aí mesmo? Todos nós aqui, a gente tá junto aí com o Pedro. Pedro tomou a frente como se estivesse representando o grupo. Mas será que realmente era unânime aquilo ali? Ou será que tinha... Na verdade a gente sabe, né? A gente sabe que tinha um que era um diabo. E que esse um que era um diabo ia poder... Meu irmão, por que eu não fui com aquela galera, mano? Por que eu não fui quando ele falou, ei, vocês não querem ir também, não? Por que eu não acompanhei? Né? Só que para nós, o que a gente precisa ser? Como Pedro que tomou a frente? Ou mesmo não tendo tomado a frente, replicar o discurso do Pedro? Encarnar o que Pedro afirmou ali diante de Jesus. Entendeu? Então isso daqui pra gente tem que ser real. Senhor, para quem nós iremos? Com alegria. Com alegria, para quem nós iremos? A gente não tem opção. Que maravilha não ter opção. Para quem nós iremos? Se ali fala manso demais. Se no outro ali diz que eu sou o centro. Se lá no outro ali, aí apresenta um caminho de flores. Um caminho nas Campinas ali, que leva para Sodoma, né? Para quem iremos? E a gente sabe muito bem que o Evangelho é essa mensagem dura que nos leva para a cruz, mas em um caminho de cruz, com a cruz. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensina. E nós te pedimos, Pai, nos dê força, nos capacite, Pai, esteja conosco, Pai, em todos os momentos da nossa vida, para que a gente possa encarnar, Pai, verdadeiramente essa mensagem, Pai, do Evangelho. Que o Evangelho não seja simplesmente uma coisa legal, que o Evangelho não seja uma notícia simplesmente, mas que seja uma boa notícia, encarnada por Cristo, e que faça sentido para nós e que nós possamos encarnar isso verdadeiramente. Deus, eu não quero viver na mesmice, Pai. Eu não quero viver tentando para encarnar o Evangelho. Só tentando e me questionando por que não consigo. Deus, me ajude, nos ajude, Pai. Nos ajude a te amar, Pai. Nos ajude a te amar verdadeiramente, Pai. Para que nós possamos compreender, Pai, o caminho da cruz. Para que nós possamos caminhar, Pai, trilhar esse caminho da cruz. Para que isso faça tanto sentido na nossa vida, Pai. Para que a gente possa diminuir cada vez mais, para que o Senhor apareça. Para que nós possamos servir as pessoas. Porque o nosso amor a Ti, Pai, não pode ser apenas de boca. Encarnar o Evangelho não é apenas dizer que ama a Deus, mas é transformar esse amor em algo prático, algo que faça sentido na vida das pessoas, algo que demonstre, Pai, o verdadeiro significado, Pai, do Evangelho, Pai, na vida. Deus nos ajude, Pai, nos ajude. Em nome de Jesus.